aconteceu o avivamento de País de Gales. E um norte-americano de Los Angeles, chamado Joseph Smiley, ele foi conferir o que estava acontecendo lá em País de Gales. Ele era pastor. E ele voltou assim, tão cheio do Espírito, e tão compelido a pregar sobre o Espírito Santo, que ele começou a pregar, a orar, e ele influenciou muitas pessoas. Mas uma das pessoas que ele pôde influenciar chamava-se William Seymour. Esse homem, influenciado por esse mover que veio do País de Gales, ele passa a pregar e a buscar sobre o poder do Espírito Santo. E em uma das igrejas, uma igreja batista em Los Angeles, ele foi convidado para pregar lá e a sua mensagem não foi assim muito aceita. Ele estava pregando sobre o Espírito Santo e não foi assim. Parece que ele estava falando coisa diferente da Bíblia. Ele foi a convite de uma mulher chamada Nelly Telly. Acho que o nome é esse. Mas naquele dia, algumas pessoas foram tocadas pela palavra de William Seymour. E essas pessoas convidaram William Seymour para poder fazer cultos de oração nas casas, em suas casas, reuniões de pequenos grupos, células. E lá ele começou a pregar sobre o Espírito Santo, pregar sobre o Espírito Santo, pregar sobre o Espírito Santo, a orar, pregar sobre o Espírito Santo. E alguns dias depois, um grande mover veio sobre aquela casa. E aquele mover foi aumentando, as pessoas começavam a chorar, a confessar seus pecados, a se quebrantarem na presença de Deus. O Espírito Santo começou a tomar as pessoas. A casa começou a encher. A curiosidade começou a bater nas pessoas, o Espírito Santo começou a atrair as pessoas para aquela casa. De repente, aquela casa foi tão tomada pelo poder do Espírito, que a varanda da casa caiu. Ninguém se machucou. Mas eles entenderam o seguinte: aqui não dá para a gente se reunir mais, vamos procurar um lugar. E eles saíram para procurar um lugar, eles encontraram um galpão. Esse galpão, ele já tinha sido uma igreja metodista de africanos. E essa igreja metodista deixou esse lugar, e então esse galpão passou a ser depósito, casa de atacados, curral, funerária e, por último, estábulo. Então eles encontraram esse galpão, esse lugar, e eles falaram assim: é aqui que a gente vai se reunir. Limparam aquele galpão. Eles colocaram caixotes com algumas tábuas de madeira para as pessoas sentarem. E assim eles começaram a cultuar naquele lugar. Do mesmo jeito que cultuavam nas casas. Então um grande mover do Espírito aconteceu nesse galpão. A história diz que o mover era tão grande que nuvens densas desciam sobre aquele lugar e as crianças começavam a passar entre as nuvens, brincando entre as nuvens. Cura começou a acontecer naquele lugar, libertação. Mas interessante é o endereço desse galpão: Rua Azusa 312. Assim aconteceu o avivamento da Rua Azusa. Mais de 100 anos depois, quem não conhece a história do avivamento da Rua Azusa? Há pouco tempo atrás, houve uma peça em São Paulo, e o nome da peça foi exatamente esse: Rua Azusa, o musical. Sabe, nesse musical, os artistas da Globo pagaram caro para assistir. Até hoje, esse movimento, quando é lembrado, lido, toca as pessoas. O que isso tem a ver com a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite?
Os dois movimentos, esse e outros movimentos de avivamento, eles surgiram a partir de uma conexão entre o Espírito Santo, que começou a mover-se em Pentecostes, e o anseio de pessoas que acreditavam nesse mover. Não adianta a gente pregar sobre avivamento, cantar sobre avivamento, orar sobre avivamento, se a gente não acreditar que de fato o Espírito Santo é o mesmo, ele continua fazendo esse mover, e se a gente não desejar esse mover. Ele só vai acontecer se você crer de fato que o mesmo Espírito Santo que moveu em Pentecoste, que o mesmo Espírito Santo que moveu na República do Congo, no país de Gales, na Rua Azusa, que moveu em outros lugares, esse mesmo Espírito continua presente, querendo atuar, querendo mover através da igreja. Eu tenho certeza, querido, que você, em suas leituras devocionais, você deve ter se deparado com a carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta é linda, maravilhosa. Essa carta, ela tem, entre muitas coisas, duas declarações de Paulo que são interessantes. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas eu vou destacar essas duas declarações de Paulo, uma teológica e outra pessoal. Está lá no capítulo 2, a declaração teológica de Paulo. Ele vai falar do capítulo 2, 5 a 11, sobre a dupla natureza de Jesus. Que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhante aos homens. E depois ele vai dizer: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que é sobre todo nome, e sobre esse nome há de se dobrar no céu e na terra, e toda língua confessará o seu nome. Essa igreja de Filipos, ela ajuda Paulo quando ele estava preso em Roma. Ela manda oferta para o apóstolo Paulo. Essa igreja só chegou a esse nível porque uma chama do Espírito Santo chegou na cidade de Filipos. Era a chama do Evangelho na antiga Europa. O apóstolo Paulo visitou Filipos em sua segunda viagem missionária, obedecendo à visão que nós acabamos de ler nesse texto. Ele estava na sua segunda viagem missionária e ele foi chamado pelo Espírito Santo para descer a Macedônia, especificamente na região de Filipos. Nasceu assim uma igreja em Filipos. Ela nasce a partir da chama de um avivamento. Eu quero dizer a você que a chama de um avivamento em seu coração é capaz de fazer em uma vida, em um bairro, em uma cidade, em um lugar, Deus transformar realidades. Assim aconteceu em Filipos. E eu quero dividir com você, meu querido irmão, em que circunstâncias o avivamento foi gerado em Filipos. Por favor, acompanhe comigo o texto. Em que circunstâncias o avivamento foi gerado em Filipos? Primeiro, a partir de um movimento de oração e ministração da palavra. Vamos ao texto? Atos 16, 13 a 16. Você está com a sua Bíblia aberta? Diga amém. Que bom que você está com a sua Bíblia aberta. Então, o avivamento em Filipos foi gerado a partir de um movimento de oração e ministração da palavra. 16, 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. Diga comigo, um lugar de oração. E assentando-se, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava.
o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. Já na região da Macedônia, especificamente em Filipos, onde o Espírito Santo mandou Paulo e Silas, eles receberam uma estratégia. Porque assim, o Espírito Santo disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas o Espírito Santo não teceu detalhes. Então, quando eles estão na Macedônia, em Filipos, qual foi a estratégia? Ir ao rio, onde estavam as mulheres, ir lá, orar e ministrar a palavra. Ministrar a palavra e orar. Orar, ministrar a palavra. Em poucos dias, Lídia, sua casa, se converteu ao Senhor. De repente as pessoas são envolvidas por esse mover através da oração e da palavra. Avivamento gera nas pessoas anseio pela oração e pela palavra. Quando a gente entender que avivamento é a partir de oração e de palavra, Deus vai tocar no coração das pessoas. Consegue compreender que quando Paulo e Silas começam a orar e ministrar a palavra, o coração de Lídia se abre? Ah, pastor, mas eu não tenho o dom de pregação. Eu não fiz seminário. Eu não estudei curso teológico. Mas quem disse a você que Paulo e Silas estão pregando aqui teologia? Paulo e Silas não estão pregando teologia. Paulo e Silas estão pregando o evangelho. Paulo e Silas não estão fazendo conferência de oração. Eles estão simplesmente orando, esperando o mover do Espírito. Meu irmão, a igreja vai ser instrumento de Deus para que o coração das pessoas se abram quando ela entender que a resposta para as pessoas está nos joelhos e na pregação do evangelho. E você não precisa ser expert, exegeta, hermeneuta para isso. Você só precisa ter um coração fervendo pela palavra de Deus. Você só precisa ter um coração fervendo pela oração. Quando o seu coração foi incendiado pela palavra, quando o seu coração foi incendiado pela oração, e quando você colocar isso em prática, o coração das pessoas vai começar a se abrir. Assim começou o avivamento em Filipos, a partir de um mover de oração e ministração da palavra. Vamos começar isso, irmãos? Ou você vai esperar vir um anjo do céu, colocar uma prancheta branca e começar a explicar a você o que é oração? Você vai esperar um anjo do céu escrever assim: teologia, isso. Não, você não precisa. Você tem a palavra de Deus. Você tem o evangelho no coração. Você tem joelhos para você dobrar. E sobretudo, você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. É o Espírito Santo aquele que nos leva a ter coração fervendo, a ter coração ardendo pela palavra, ardendo por uma alma. Que comece nesses dias um grande mover de oração e um grande mover de pregação do evangelho. Vou repetir, que comece em nossos dias um grande mover de oração e um grande mover de pregação do evangelho, amém? Pastor, pregar o evangelho como assim? João 3,16, irmão, é pregação do evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você só precisa disso. Assim começou o avivamento em Filipos, mover de oração e pregação do evangelho. Repita comigo: o avivamento em Filipos começou por um mover de oração e pregação do evangelho. Que você saia daqui nessa noite com isso no coração e na alma.
que você vá para os bairros, para o trabalho, para as escolas, para a sua casa, para as pessoas que são da sua família com isso no coração. Eu vou orar por essas pessoas, eu vou clamar, eu vou falar com Deus, eu vou pedir ao Senhor. Deus vai tocar no coração dela pelo Espírito Santo. E eu vou abrir a minha boca e vou falar de Jesus, e elas não vão aguentar, elas vão se render. Em segundo lugar, o avivamento foi gerado em Filipos a partir de um espírito de indignação. Vou repetir, o avivamento em Filipos foi gerado a partir de um espírito de indignação. Está escrito no texto isso. Acompanhe comigo o versículo 16 até o 18. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, repita comigo, lugar de oração. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Entendeu? Aqui está a prova de que Paulo e Silas estavam pregando o quê? A salvação. Até os demônios estavam declarando, dizendo que Paulo e Silas estavam pregando o evangelho da salvação. Continuando o texto. Isto se repetia por muitos dias. Vou parar, depois eu volto. Dia após dia, mais oração. Dia após dia, mais oração. Voltando ao texto. Então Paulo já o quê? Indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira dela. E ele na mesma hora saiu. Eu vou repetir porque eu acho que você não leu o texto ou você não entendeu. Eu vou repetir, olha só, versículo 18. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dele. E ele na mesma hora saiu. Sabe, Paulo e seus companheiros, porque não havia só Paulo e Silas, entenderam que a missão não estava concluída, só porque Lídia e a sua família foram salvos. Eles podiam dizer assim: ó, beleza, Senhor, missão cumprida, Lídia e a sua casa, ó, salvação aconteceu lá. Tem sempre algo a mais quando voltamos ao lugar da oração. Vou repetir. Tem sempre algo a mais quando voltamos ao lugar da oração. Versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar da oração. Versículo 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. Vou repetir. Tem sempre algo a mais quando voltamos para o lugar da oração. A igreja não pode sair do lugar da oração. A igreja não pode sair do lugar da oração. Avivamento é sempre voltar ao lugar da oração. Você entendeu? Quem volta ao lugar da oração saberá discernir o tempo, o modo, fará leituras corretas do mundo espiritual. Ó, quem volta ao lugar de oração vai ter sabedoria, discernimento para entender o tempo, o modo e discernir o mundo espiritual. Quem volta ao lugar da oração, o Espírito Santo faz arder paixão ou indignação.
Vou repetir. Quem volta ao lugar da oração, o Espírito Santo faz arder paixão ou indignação. Durante dias, essa jovem que tinha um espírito de pitonisa, uma pessoa que podia dar oráculos, ela de uma forma irônica, com fundo de verdade, sempre dizia dia após dia, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Essa jovem caiu nas mãos de homens inescrupulosos, que utilizavam da sua desgraça para obter grandes lucros. Olha as obras do diabo que havia nessa jovem: engano, escravidão, ocultismo, ironia. Eu disse a você que quem volta ao lugar da oração, o Espírito Santo ou dá paixão ou indignação. O que Paulo vai ter no coração aqui? Indignação. Pastor, mas ele estava indignado com quem? Com a jovem? Não. Com as obras do inferno que aprisionavam essa jovem. Isso incomodou Paulo. As obras do inferno, elas te incomodam? Vou repetir a pergunta. As obras do inferno na vida de alguém te incomodam? Quando alguém está preso às amarras do inferno, às amarras de demônios, isso te incomoda? Porque se te incomodar, você vai ficar indignado. Quem está cheio do Espírito e com a autoridade de Cristo, fica indignado com o diabo amarrando as pessoas. Vou repetir. Quem está cheio do Espírito, com a autoridade de Jesus, essa pessoa fica indignada quando ela vê alguém amarrado às hortes malignas, às correntes do inferno. Se as obras do diabo na vida de alguém que você ama, ou que está na sociedade, não te incomodar, é sinal de que você é uma pessoa acomodada. E uma pessoa incomodada, ela vai ter discernimento da hora certa, de tomar a autoridade de Jesus Cristo, e de dar uma palavra de autoridade no mundo espiritual para desfazer as obras do inferno. Ei, irmão, a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Vou repetir. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Só que Jesus foi para o céu, agora é você. Claro que no nome dele, na autoridade do nome dele. Está na hora da igreja ser tomada por um sentimento de indignação e cheia do Espírito, pela autoridade do nome de Jesus, desfazer as obras do diabo. Isso é avivamento. Que o Espírito Santo possa colocar no nosso coração paixão pelas pessoas. E quando as pessoas manifestarem obras do diabo, que a gente fica com raiva, indignados e tomados por uma autoridade no nome de Jesus, possa abrir a boca e desfazer as obras do diabo. Que você possa receber a autoridade no nome de Jesus nessa noite. Aleluias. Assim começou o avivamento em Filipos. Em terceiro lugar, o avivamento que foi gerado em Filipos foi gerado a partir de marcas de perseguição. (19) Pode ler comigo, por favor? Está no texto aí, amém? Está lendo comigo? Está acompanhando, amém? Vendo os seus senhores
que se lhe desfazer a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas, os amarraram para a praça, os arrastaram, para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disse-lhes: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Uma mentira disfarçada de verdade. Nunca a gente ouviu isso, né? Pelo contrário, em nossos dias o que mais a gente ouviu foi mentiras disfarçadas de verdade. Levantando-se a multidão unida, contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitá-los com varas. E depois lhes deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Paulo e Silas sofreram por causa da libertação dessa jovem. Na verdade, a cidade foi sacudida. Eles foram açoitados, humilhados, vilipendiados em praça pública, presos no cárcere, no pior lugar. Sabe, irmão, Paulo e Silas tinham assim, na nossa linguagem, né? Razão ou razões para reclamar. Até o versículo 18, não havia razão para reclamar. Mas a partir do 19, olha, tem muito crente, no lugar de Paulo e Silas ia começar a reclamar. Como assim reclamar? Ô Espírito Santo, a gente estava assim, caminhando, pregando o evangelho, de repente só manda a gente para cá, tudo bem, a gente aqui orou na beira do rio, a Lídia se converteu, essa moça foi liberta, mas agora a gente está aqui preso. Foi para isso que o Senhor chamou? Açoitados, humilhados, na escuridão de um cárcere. Eles tinham razões humanas para reclamar e questionar por que daquela humilhação, por que daquelas feridas no corpo. Mas ante a isso eles preferiram fazer outra coisa. A primeira não está escrita aqui no texto. A segunda eu vou falar depois. Sabe o que eles preferiram? Ao invés de reclamar, silenciar. Muitas vezes, meus irmãos, o silêncio é a melhor resposta dos sábios e de pessoas cheias de Deus. Vamos ficar em silêncio, padecendo, sofrendo, porque Deus vai responder. Agora preste atenção, uma coisa é certa: perseguição e ferida nunca impedem a igreja, ou melhor, ou ainda, os discípulos de Jesus de viver o evangelho, de pregar, de louvar, de adorar. A perseguição nunca parou a igreja, pelo contrário, é na perseguição que ela cresce. O que está acontecendo com Paulo e Silas aqui, irmãos? Perseguição. É por isso que tem crente que não consegue ser instrumento de Deus para abalar as estruturas do inferno. As perseguições, as lutas, as feridas na alma falam mais alto. O que falou mais alto na vida de Paulo e Silas
foi a voz do Espírito que eles ouviram antes de chegar em Filipos. A voz do Espírito tem que falar mais alto no seu coração, na sua alma. Porque se você fechar os olhos, ou melhor, os ouvidos para a voz do Espírito, o que vai falar mais alto são as suas feridas, são as suas reclamações, são os seus desejos, que as coisas sejam do seu jeito e não a voz do Espírito. Está na hora da igreja cantar de verdade aquela canção: te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti. Está na hora de suplantarmos ou superarmos as dificuldades que nos cercam e viver um avivamento de verdade. Nem que para isso a gente passe por perseguição. Posso ouvir um amém? Em último lugar, o avivamento que foi gerado em Filipos, ele foi gerado a partir de um espírito de quebrantamento e busca pela manifestação do poder e do mover do Espírito. Vou repetir porque vale a pena. Ouça, o avivamento gerado em Filipos aconteceu a partir de um espírito de quebrantamento e busca pela manifestação do poder e do mover do Espírito Santo. Até então, Paulo e Silas não sabiam de fato como seria a totalidade do mover na Macedônia. Na verdade, meus irmãos, o que eles experimentaram à beira do rio foi pouco. A convicção de Paulo e Silas, e por isso que eles vão tomar a atitude do que eu vou ler agora no texto, é de que o Espírito Santo tinha mais. E por isso eu quero ler com você o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriu-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Na verdade, a igreja só precisa crer no mover do Espírito. Como será o mover? É com Ele. Paulo e Silas tinham convicção de que o Espírito Santo faria mais. Tinha mais. Por isso eles são tomados por um espírito de quebrantamento, de adoração profunda, de louvor sincero. Ouça, o mover não começou em uma casa, ele se alastrou para elas. O mover não começou na cidade, mas ele tomou a Europa. O mover começou quando Paulo e Silas atraem a manifestação do poder de Deus no interior daquele cálice. Cadê Serginho? Vem cá, Serginho. Vem cá, Felipe. Eu vou dizer para você, através desses dois irmãos, o que estava acontecendo no interior daquele cárcere. Diga comigo, o interior do cárcere. Eu preciso que você fale isso alto, irmão. Diga, no interior do cárcere, o que aconteceu foi o mesmo que acontecia no tabernáculo. Pastor, você é doido. Não. Quantas pessoas tinha no interior do cárcere que estavam cantando louvores ao Senhor meia-noite? Quantas, gente? A cola está aqui. Quantas? Quem era? Quem era? Paulo e Silas. É como os querubins na tampa do propiciatório. Faz aí, por favor, como é que ficava. Eles estavam amarrados, acorrentados. É claro que talvez não se tocavam. Eles estavam quebrantados, assim eram os querubins. Se você pegar a tampa da arca da aliança do propiciatório, os querubins ficavam quebrantados, prostrados para a tampa. Era uma tampa só, era uma unidade. Agora ouça, Paulo e Silas estavam o quê? Feridos. E quem ferido do corpo sai o quê? Uma ferida sai o quê do corpo, gente? Não ouvi, uma ferida sai o quê do corpo? E esse sangue estava caindo na Macedônia, caindo em Filipos,
sangue de pessoas justificadas por Jesus, pelo sangue de Jesus, estavam caindo na Macedônia. Enquanto o sangue caía, eles louvavam, eles adoravam a Deus. O que aconteceu? O mover do Espírito veio no interior do cárcere. Obrigado. Na verdade, o que Paulo e Silas experimentaram foi um grande mover do Espírito. A presença gloriosa do Senhor visitou esses homens. Ei, santo do santo não é um lugar. Santo do santo é quando você se prostra, se quebranta na presença de Deus e o Espírito te visita. Vou repetir, santo do santo não é um lugar. Santo do santo é quando você se quebranta, adora, louva e o Espírito te visita. Essa palavra sobreveio, eu preciso dividir com você o que ela significa. Por que você acha que de repente sobreveio? Sobreveio no original é o mesmo que ter vida, vir à existência. Você está prestando atenção? Diga amém. Vou fechar os meus olhos e eu vou dizer de novo. Sobreveio no original é o mesmo que voltar a ter vida. E qual a definição de avivamento, gente? Você está onde, gente? Você está onde? Você não está aqui, não é possível. Sobreveio no original significa voltar a ter vida. E voltar a ter vida é a definição de quê, gente? Está escrito na minha camisa aí, querido. É avivamento. Então, o que está acontecendo no interior daquele cárcere é porque a vida estava visitando aquele lugar. Na verdade, meu irmão, o que aconteceu naquele lugar, quem veio trazendo um terremoto, o mesmo que veio no vale de ossos secos, quando Daniel profetizou, o mesmo que veio no redemoinho, quando Jó não soube dar resposta da grandeza de Deus, o mesmo que desceu em Pentecostes. Ele trouxe, sobreveio a presença. E foi a presença que causou um terremoto. Ele mesmo, o Espírito Santo. E eu espero que Ele venha te visitar nessa noite. E eu quero terminar dizendo o que o avivamento gerou em Filipos. Como gerou, a gente já viu. O que ele gerou? Eu vou precisar ler. Ouça-me. Gerou uma igreja de pessoas sensíveis ao mover dele, do Espírito Santo. Lídia. Gerou corações sedentos pela salvação. O carcereiro, está escrito. O carcereiro com medo de ser morto. Já estava pronto para se matar. E aí Paulo gritou, não se mata. Estamos todos aqui. Ele então se rende e diz, o que eu posso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. E será salvo tu? Isso é avivamento, gente. Gerou corações sedentos pela salvação. Gerou uma igreja de pessoas prontas para curar feridas. Vou repetir. O avivamento em Filipos gerou uma igreja de pessoas prontas para curar feridas. Sabe o que esse homem carcereiro fez com Paulo e Silas? Os levou para sua casa e curou as suas feridas. Gerou uma igreja cheia de alegria no Espírito. Gerou uma igreja cristocêntrica, gerou uma igreja missionária, gerou uma igreja de pessoas engajadas com a obra. Epafrodito, depois você lê a história dele. Gerou uma igreja de pessoas generosas. Não faltou oferta para Paulo na prisão. Gerou uma igreja de pessoas prontas para servir. Gerou uma igreja cheia de ânimo. Gerou uma igreja cheia de unidade. Gerou uma igreja referência para a Europa nos dias. Deu para você entender o que é capaz de gerar um avivamento? Eu quero fazer um corte do que gerou o Espírito Santo, e aqui termino. Um corte.
O maior sinal de uma igreja avivada é quando ela abala o inferno e traz a revelação do evangelho no coração do pecador. E o pecador não resiste. O maior sinal de uma igreja avivada é quando ela abala o inferno e traz revelação do evangelho. E quando o evangelho sai da boca de um crente, o pecador não resiste, se entrega. Está na hora de medirmos se de fato somos uma igreja capaz de abalar o inferno ou não. Porque se não formos uma igreja avivada, é sinal que ainda não temos sensibilidade no espírito. Queremos viver nossa vontade. Ainda não oramos e não estamos dispostos a viver e a pregar a palavra. Somos acomodados e indisciplinados na devoção. Se não somos uma igreja avivada, ainda não temos autoridade do nome de Jesus para desfazer as obras do diabo, sinal que estamos envolvidos com as coisas desse mundo mais do que com o reino de Deus. Se ainda não adoramos a Deus e louvamos de verdade, com intensidade, capaz de atrair a presença de Deus onde estivermos, sinal que as circunstâncias e as pessoas que nos cercam são maiores e melhores do que a nossa adoração, o nosso louvor a Deus. A pergunta que faço para terminar é se você de fato quer um avivamento na sua vida. Por que eu faço essa pergunta a você? Porque se de fato você desejar um avivamento na sua vida,